Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui Pode Mais, com Jussiene Vieira, direto de Aracaju, Sergipe. Cláudia Bear, direto do Rio de Janeiro. E temos um convidado especial que Cláudia vai apresentar agora. Nosso convidado de hoje é internacional, né? É o Osório Meirelles, que hoje vive nos Estados Unidos, mas você é americano, né, Osório? Mas morou aqui por muitos anos e hoje vive nos Estados Unidos também já há bastante tempo. Somos E a dois. gente queria... Então, muito obrigada, Osório, por você ter vindo, e a gente queria que explicasse, então, inicialmente, essa sua trajetória, né, dos Estados Unidos e Brasil. Seja bem-vindo, Osório. Seja bem-vindo, muito obrigada pela presença, Osório. Tá, obrigado por me preparar e me convidar no programa. Mas como é que foi essa trajetória, Osório? Rio, Estados Unidos, como é que é? Bom, eu nasci aqui, depois com 1 ano de idade eu fui para o Brasil, depois aos 4 voltei, morei mais 3 anos, quando meu pai estava fazendo o doutorado dele. Depois, com 7 anos, eu voltei para o Brasil de novo. Aí eu cresci no Brasil. Aí eu só fiz faculdade, né? Primeiro, segundo grau, faculdade. Aí eu vim fazer um mestrado nos Estados Unidos, né? Fiquei mais aqui, acho que uns 8 anos. Depois voltei para o Brasil, morei em São Paulo. Depois de São Paulo, mudei para o Rio. Depois voltei para os Estados Unidos de novo, agora para o Novo México, onde eu fiz o meu doutorado. E aí, finalmente, me contrataram, né, quando eu terminei meu doutorado, me contrataram para trabalhar no National Institute on Aging, né, que estuda doenças ligadas ao envelhecimento, né? E aí eu estou agora em Maryland, né, que é em Ellicott City, que é um subúrbio de Washington, D.C. Então, para resumir, a minha vida tem sido muito indo e voltando, né, nos 2 países. É do mundo, né? Osório é do mundo. Osório, fala um pouco sobre sua formação. Eu sou matemático e estatístico, apliquei muita modelagem estatística, primeiro na área financeira, modelos de risco, né, a área de marketing, a área de cartão de crédito. Depois fui trabalhar em telecomunicações, na Embratel, onde eu apliquei já uma área um pouquinho mais ligada à engenharia, né, que aí já era produtos de transmissão de dados, né, mas fazendo coisas parecidas que eu fazia em relação a marketing. E agora eu estou aplicando os modelos na área de biologia e epidemiologia. Então, né, basicamente, tentar estudar, né, as doenças, o que se pode fazer para prevenir, e esse tipo de coisa, né? Então, estou aplicando agora mais na área biológica e na área clínica. Que incrível! Estamos diante de um gênio, né, Cláudia? Vamos começar com as perguntas. A gente fala de brincadeira desde sempre, que o Osório é um gênio, mas ele tem, com certeza, altas habilidades. Mas já foi avaliado, Osório? Uma pessoa que está sempre aprendendo, eu estou sempre aprendendo. Tem sempre muita coisa para aprender. Você já teve interesse ou oportunidade, curiosidade de fazer uma avaliação sobre altas habilidades? Em termos de habilidade, a avaliação... Superdotação. Não, eu acho que menos, porque eu acho que a gente é aquilo que a gente se treina. Então, eu acho que toda pessoa que a gente acha, puxa, que aquela pessoa tem, entendeu? Ela é muito inteligente, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é uma pessoa muito treinada naquela área. Então, eu acho que é resultado de um treinamento intensivo. Toda grande mente é resultado de um grande treinamento. Eu sou dessa linha. Né? Desde jovem, o Osório fazia testes com química, com remédios. Eu achava assim... Não, além de tudo, que ele sempre... É de muitas áreas, Osório, não é de uma área só. Né? Físico também, ele se desenvolve demais. O Osório é uma pessoa assim, diferenciada.
Eu sempre tive curiosidade científica, né? Desde criança, né? Gostei de, né? Sempre tive muita curiosidade, vamos dizer assim, né? Então eu acho que eu posso dizer que é uma característica minha ser curioso o suficiente de estar fazendo as perguntas, querer saber mais, querer me aprofundar mais. Se perguntar e ir atrás das respostas, né? Você não fica Ir atrás contente das com uma respostas. resposta assim, superficial, né? Você vai atrás Não. de Vou respostas. atrás, mais uma resposta, mais uma pergunta, vamos aprofundando, né? Porque é assim que é o conhecimento, né? A gente não responde, conclui nada. A gente elabora novas perguntas, né? A gente eventualmente para, porque você tem que parar para você poder fazer alguma coisa prática, mas fora isso, é virtualmente limitado, né? Para cada resposta, para cada conclusão, você tem toda uma série de novas perguntas sobre qualquer assunto. E sobre o Osório, assim, a gente teria milhões de temas para conversar, mas aí a gente, né, chegou à conclusão de que ia falar sobre energia. E a minha curiosidade é, desde quando você começou a estudar essas questões ligadas à energia? E como é que foi esse caminho? Eu acho que eu diria uns 10 anos atrás eu comecei a ficar mais curioso em relação à energia, porque eu quis entender. Eu acho que na própria curiosidade de entender o mundo em si, né? Entender como é que funciona o mundo, o que está por detrás, quais são as grandes perguntas, como é que é o futuro da humanidade. E quanto mais eu me perguntava sobre o que seria esse futuro da humanidade, mais a resposta acaba caindo na parte da energia, né? Que é basicamente o responsável por tudo. Então, eu acho que a curiosidade começou dali, tentar explicar o mundo, e energia calhou de ser uma maneira, entendeu, direta de começar a entender quais são os nossos limites, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Né? Será que querer é poder? Bom, nem sempre. E a gente tem limites físicos. A gente pode querer uma coisa o quanto a gente quiser, que olha, tem certas coisas que não vai dar para fazer. Então, quais são esses limites? Então, entender esses limites ajuda a interpretar, tentar entender o mundo no sentido do que dá para a gente fazer e o que não dá para a gente fazer. E, em cima disso, a gente tem a capacidade, então, de elaborar um plano um pouco mais concreto, em vez de ter aqueles sonhos assim de que pode-se tudo, né? Ou então uma visão extremamente pessimista onde não se pode nada, né? E a realidade é que não é nem uma coisa nem outra. Quanto mais a gente consegue entender os limites, mais a gente consegue fazer um plano que é possível de realizar. Então, esse foi o meu grande incentivo de fazer esse livro. Foi de passar para as pessoas um conhecimento do que é possível e o que não é possível. Qual Qual o título do livro? O título do livro é Energia, Herói e o Futuro da Herói ROEI, Energy Return on Energy Invested, e o Futuro da Civilização. Então, esse é o título. Legal. Osório, quais as principais fontes de energia no mundo atual? As principais fontes, tem as fontes, tem o petróleo, tem o carvão, né, tem o gás natural, existe a energia acumulada, por exemplo, a própria energia nuclear, a energia do urânio, e você tem energias do tipo energia solar, energia eólica. No fundo, todas as energias, com exceção da energia do urânio, todas as outras formas de energia que a gente consegue pensar é energia solar de uma forma ou de outra. Até mesmo a energia do petróleo, energia suja. Então, são todas tudo energia acumulada pelo Sol há milhões de anos. Né? Então, essas são, acho que, as principais, né? E, de uma forma ou de outra, acaba sendo tudo energia solar, né? Com exceção do urânio, que aí você já dá um passo mais além, já é energia estelar, né? Um resíduo daquilo que aconteceu até mesmo antes da formação do Sol. Osório, você falou em energia suja, eu queria entender mais, mas assim, já que você citou essas, agora se fala muito em terras raras. Entra também como fonte energética? Como é que é, Osório? Olha, acho que terra rara, existe um... Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu fiz umas anotações aqui sobre terras raras.
Mas existe um certo mito em relação à terra rara. Terra rara, ela tem aplicações práticas em tecnologia militar, até na área da computação, mas em termos de produção de energia em si, o papel das terras raras não é tão grande assim. Deixa eu ver aqui como é que eu coloquei aqui. Olha, terras raras, elas não são uma fonte de energia, né? Elas são elementos usados em materiais especiais, principalmente em ímãs de alto desempenho, motores, geradores, eletrônicas, sensores e equipamentos militares, né? Alguns motores elétricos e turbinas usam certas terras raras, mas nem toda turbina usa esses ímãs, né? A mudança principal industrial é a geopolítica, né? A mineração e o refino estão muito concentrados em poucos países, então isso cria um risco de preço, né? De restrição de exportação, pressão política. Então, a resposta seria diversificar essa mineração, né? O refino, reduzir a quantidade usada por equipamento, desenvolver alternativas, né? Que utilizando esses ímãs e reciclando. Deixa eu ver o que é mais aqui. Também não, Então, a não gente serve, né? Porque você falou em urânio, né? Aí me remeteu a essas. Eu aprendi isso com o Aldemar, marido da Ju. urânio é como uma categoria completamente do terra raro, porque o que o urânio é? O urânio é simplesmente, ele é uma forma que ele tende a decair naturalmente, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente pega esse processo do decaimento do urânio e a gente tenta pegar carona, entendeu? Nesse processo de decaimento para poder aproveitar essa energia. Então, energia nuclear, basicamente é isso, é nada mais, nada menos do que aproveitar o processo do decaimento do urânio. Então, é bem diferente de terra rara. Terra rara tem outras propriedades, né? Principalmente nessa área militar e tudo. Por isso que o tema terra rara é tão importante. Sem terra rara, você não tem um bom radar, por exemplo. Então, eu vi Mas não serve como fonte de energia, não, né? Não serve como fonte de Tá, energia, não é tá, usado. Na melhor das tá hipóteses, ótimo. pode ajudar você a fazer um motor elétrico um pouquinho melhor, entendeu? Uma turbina de uma, entendeu? Usada com energia eólica, alguma coisa assim, mais magnética, mas ela não é a fonte de energia. A terra rara não é usada para isso. E qual fonte de energia tem menor impacto ambiental? Olha só, aí vai depender do impacto. Por exemplo, uma coisa que as pessoas que elas realmente muita gente comete esse erro é de achar que a energia solar ela é limpa. Bom, a energia solar em si ela é limpa, mas o dispositivo que você tem que fazer para você coletar energia solar você acaba gerando muita poluição no meio ambiente também, né? Então, você tem a energia suja, que supostamente seria o petróleo e o carvão, onde a própria queima você polui o meio ambiente, e você tem a energia solar, que supostamente o processo em si de capturar a energia é limpo, mas as máquinas que vão captar essa energia solar, elas demandam muito minério, você tem que minerar muito metal, e aí, nesse processo de mineração você acaba também poluindo o meio ambiente. Então, um dos mitos, inclusive, que eu abordo no livro, é de explicar que, olha, energia não existe grande fonte de energia que é limpa. Até mesmo a das mais limpas de todas seria uma hidrelétrica, mesmo assim, você tem que produzir uma quantidade enorme de concreto, né? E você tem que não alagar uma área enorme, então você tem também poluição também por energia hidrelétrica, né? A grande questão ali é o seguinte: qual que é o balanço ideal? Qual que é a proporção ideal? E aí que vem a gente começar a entender os limites para a gente saber analisar esse custo-benefício e saber, peraí, eu vou gerar tanto de energia, eu vou poluir isso aqui, vale a pena? Ou será que chega um determinado ponto que é melhor usar uma outra forma que vai poluir de uma maneira diferente, né, uma maneira complementar, não vai poluir do mesmo jeito, e aí você vai, mesmo assim, conseguir gerar mais energia. Então, saber qual que é o equilíbrio ideal que é o importante a gente poder estudar isso, para poder saber qual que é o melhor,
né, qual que é a melhor combinação dessas fontes de energia, Muito né? interessante isso, Osório. Então, não tem nenhuma que seja 100% limpa e que não Nenhuma, traga nenhum tipo de prejuízo. Todas não. trazem prejuízo. A Todas questão é fazem avaliar prejuízo. quais os prejuízos e qual a quantidade, quer dizer, em proporção à quantidade de energia produzida, né? Exatamente. E os países mais, supostamente os países que vivem, eu gosto de citar os Estados Unidos como um exemplo, os países que estão mais limpos, por exemplo, atualmente, por, que nem os Estados Unidos, graças ao fato de eles terem exportado grande parte das indústrias para a China. Então, é meio que uma poluição disfarçada, porque enquanto você tem essa limpeza no meio ambiente, aqui nos Estados Unidos, isso foi conquistado porque você exportou as indústrias para a China e a sujeira é feita do lado de lá, né? Mas o problema continua existindo, a poluição do meio ambiente está acontecendo do outro lado. Então, o ponto que eu estou querendo dizer é que uma das coisas, principalmente que o Ocidente vai estar enfrentando, é a reindustrialização, né? A gente se acostumou demais a ter as indústrias vindo agora, principalmente lá na Ásia, e a gente tem pouca indústria aqui no Ocidente. Então, nesse processo de industrialização, que eu acho que vai ser extremamente necessário, a gente também tem que aceitar o fato de que a gente vai trazer a poluição de volta. Com as indústrias de novo aqui no Ocidente, vai vir poluição junto também. Então, esse ambiente limpo, graças ao fato das indústrias terem sido exportadas lá para a China, isso aí vai reverter. Então, vamos ter mais autonomia industrial, vamos, mas vai poluir o nosso meio ambiente também. É uma troca. O Osório assim, especialista também em geopolítica, né? E aí eu acho que entra essa questão, né? Então, que seria outro podcast. Porque geopolítica é tudo, a gente ouve as maiores histórias, a mídia consegue ser extremamente criativa em criar moralidades ou imoralidades de diferentes líderes do mundo, mas por detrás de tudo isso, a questão é sempre energia e matéria-prima, né? Todo vilão que tem lá fora, entendeu? É um vilão que tá sentado em grandes riquezas minerais. Não existe vilão pobre na mídia, entendeu? O vilão pobre não aparece na televisão. Todo vilão que aparece é porque ele tem uma riqueza muito grande ali, onde estão querendo controlar de alguma maneira as riquezas que, em geral, o país dele está controlando, né? Então, geopolítica e energia e matéria-prima Estão juntos, né? estão sempre juntos. Rarissimamente questões geopolíticas são por causa de moralidade. Moralidade é a versão da mídia. Por detrás da moralidade sempre existe a questão da energia e da matéria-prima, sempre. Osório, quais os países assim, que produzem mais energia e quais os que consomem mais energia? Olha só, em termos de produção de energia, talvez a pergunta mais interessante seria, porque tem países maiores, países com mais população, então, talvez, do ponto de vista prático, a gente tem que tentar procurar saber qual país por cidadão que consome mais energia. Né? Sim, pode ser. Então, nesse aspecto, os Estados Unidos, né? O cidadão médio aqui nos Estados Unidos produz cerca de 4 vezes mais energia, ou consome 4 vezes mais energia do que o brasileiro médio. Né? Isso e o europeu, por quê, Osório? Como se explica isso? Porque é um estilo de vida que, para dar conforto para a população, ele depende de você, cada um ter seu próprio carro, as pessoas viajarem muito de avião. Então, você criou todo um sistema de energia, quase como se a energia fosse ilimitada, quase como se os recursos fossem limitados. A climatização, ela é independente do clima, né? Independente. Aqui a gente só liga quando está calor demais, né? Ou frio, mas nos Estados Unidos é constante, né? Assim, refrigerado. É constante, é muito refrigerado, muito aquecedor, né? Todo mundo tem seu carro, o transporte público é muito deficiente. Então, paga-se um preço muito alto. Peraí, se o transporte público é muito deficiente, então você tem que ter seu próprio carro, então, para você chegar nos lugares. Né? Então, isso torna um consumo de energia por cidadão, né? Consumo de energia per capita muito alto. Né? O próprio europeu consome per capita metade do que o americano.
né? Puxa Então, o vida! caminho é o contrário, não é a gente tentar ser, a gente do Brasil, não é a gente tentar ser que nem o americano, é o americano tentar ser um pouco mais parecido com a gente nesse aspecto. Tem muito mais transporte público do que tem. As pessoas viajarem, no caso, isso nem se aplica ao Brasil, mas eu acho que é uma direção. Em algum ponto, o Brasil, as pessoas, em vez de pegar muita rodovia, o próprio transporte de comida, vai ter que ser muito mais via ferrovia. É muito mais eficiente você transportar alimento, transportar carga por uma linha de trem do que você transportar por rodovia. A rodovia vai ser fundamental em algum ponto, porque você não pode ter linha de trem para todos os lugares. Você pode Uhum. ter uma linha de trem nos lugares principais e deixa a rodovia só para aquela parte final, né? Então, você minimiza muito esse desperdício, que é a movimentação de cargas por estrada, né? A linha de trem, né? O transporte ferroviário é muito mais eficiente. Você, por tonelada, você consegue usar muito menos energia pelo trem do que pela estrada. É a mesma coisa em relação à aviação, né? Se você pudesse, em vez de você pegar um voo, não sei, do Rio para São Paulo, do Rio para Porto Alegre, você pudesse pegar um trem que não vai ter a mesma velocidade, mas vai ser rápido o suficiente para atender a expectativa, né? Ninguém tem que estar tão rápido em todos esses lugares. Eu acho que isso aí é mais um luxo. Você pode perfeitamente disponibilizar de mais algumas horas e você vai chegar no lugar e vai gastar muito menos energia para você poder fazer essa viagem. Osório, eu ouço falar nisso, né, já há muitos anos, mas ninguém tem essa atitude, né, de fazer esse movimento, de criar. Na verdade, quando eu era criança, tinha uma linha de trem Rio-São Paulo, eu adorava, porque tinha cabines, a gente dormia, Era cruz, era uma delícia. Era, era ótimo. era a viagem preferida nossa, era a viagem de trem, mas acabaram, né? Então, assim, na verdade, o que a gente vê politicamente é o caminho contrário, né? É o caminho Acabando com as contrário. ferrovias, né? É o E caminho tem alguma contrário. explicação isso, Osório? Basicamente, monopólio. Basicamente, você tem uma elite que controla aqueles recursos e você não quer explorar alternativas mais eficientes, porque assim você perde o controle se você explorar isso, né? Enquanto a coisa ficar muito concentrada na mão de poucos, você consegue extrair mais, né? Então, é muito pelo lado monopolista que a gente vive essa direção contrária. É uma ameaça. Aqui nos Estados Unidos, eles compraram, por exemplo, teve um caso aqui, eu já esqueci a cidade, onde compraram a linha, de uma companhia de ônibus elétricos, foi comprada, e assim que foi comprada, eles encostaram ela. Quer dizer, o objetivo era tirar de circulação, não era usar o ônibus para proporcionar mais serviço para a população. Era justamente, puxa, isso aqui está atrapalhando o nosso comércio, então compra a empresa e deixa ela aí ela falir e tira de circulação completamente, né? Mais uma vez, a questão monopolista, né? A questão da concentração do poder. Osório, você falou que está se pensando em aumentar a produtividade de energia aqui no Ocidente. É isso mesmo? Foi isso que eu entendi? É isso mesmo? Não seria tanto bom, acho que o Ocidente a primeira revolução que o Ocidente tem que fazer, ele tem que se reindustrializar. Reindustrializar, mas a indústria não exclusivamente de energia, de maneira geral. De maneira geral, ele tem que se reindustrializar, porque senão vai ficar sempre essa dependência as coisas não são produzidas aqui, está sempre trazendo as coisas de fora, e isso me parece acaba sendo uma coisa ineficiente, né? Porque imagina o deslocamento que você tem que fazer para você trazer alguma coisa de fora, né? Você tem que andar milhares e milhares de quilômetros de navio trazendo as mercadorias. Imagina que se pudesse produzir localmente, você conseguiria claramente um processo mais eficiente, né? Então... Mas assim, aí no caso você deve saber melhor, né? Por exemplo, a mão de obra na China é muito mais barata do que a mão de obra no Ocidente, né? Então, nesse caso, né, em termos financeiros, é o que parece que vale a pena em termos econômicos, mas
produzindo aqui, possivelmente vai ficar mais caro do que importando ou não? Como é que é isso? Olha só, o que acaba acontecendo é o seguinte: se a gente pensar, acho que um dos passos importantes é a gente sair de pensar em dinheiro e começar a pensar em energia. E Ou seja, autonomia, né? tudo que o chinês consegue fazer do lado de lá é nada mais, nada menos do que ele está consumindo uma certa quantidade de energia e transformando, minerando, e aí finalmente gerando o produto final. Se isso é possível ser feito lá, obviamente é possível ser feito aqui. Mas então, peraí, qual que então seria a fonte do problema? A fonte do problema é o seguinte: é que nós no Ocidente estamos extremamente acostumados com o conforto que a gente tem, e a gente não está a fim de abrir mão desse conforto, a gente quer o nosso produto industrial com esse conforto. Bom, mas isso só é possível se você realmente conseguir trazer lá de fora, com onde o sujeito trabalha muito mais intensamente, a carga horária dele é muito maior, e é por isso que o produto é barato, por isso que o Ocidente consegue viver com conforto, porque é baseado no desconforto que está sendo feito lá fora. O chinês trabalha muito duro, né? Então, é graças a esse trabalho duro, esse desconforto que eles fazem, que proporciona grande parte do nosso conforto. Mas a grande questão é a seguinte: dá para continuar assim indefinidamente? Provavelmente não. Em algum momento, a gente vai ter que ser mais autossuficiente, né? E o mundo está indo por esse caminho já. Essas crises que estão acontecendo agora, né? Com muitas sanções econômicas, onde você tem um produto que você precisa trazer partes de 20 países diferentes, aí você sanciona um país só e você não tem mais o seu produto, porque uma das coisas fundamentais para o seu produto final está sendo sancionada. Então, qual que é a lição de tudo isso daqui? É você ser o mais autossuficiente possível. A gente está revertendo toda aquela ideia da globalização, você trazer para o seu produto, você trazer das partes de 20 países diferentes, tudo isso está num retrocesso muito grande, isso é uma posição muito vulnerável para estar assim, né? E existe assim um risco de uma crise energética global? Existe claramente um risco. Existe a crise geopolítica que está acontecendo agora no Oriente Médio. Claramente, você tem um estreito ali onde não só passa uma quantidade enorme de petróleo, mas passa gás natural. O gás natural é usado para produzir, boa parte do hélio é produzido ali também. Hélio é um produto do gás natural, né? E outra coisa, fertilizantes também passam por ali. Então, enfim, isso tem impactos em várias outras áreas. Sem hélio, você não tem produção do chip, sem fertilizantes, você vai ter a comida vai custar muito mais caro. Sem fósforo, você não tem DNA, você não tem RNA. Então, aquilo que muitos economistas gostam de colocar como se fosse, mas se você, de repente, você exaurir um produto, você substitui pelo outro. Isso daí isso é uma falácia, porque fósforo não tem substituto. Se a gente ficar sem fósforo, a grande parte da nossa produção de fertilizantes vai ficar extremamente limitada. E o que está acontecendo é que você tem, antes da Revolução Industrial, uma quantidade muito maior de fósforos já vai da terra para o mar do que do mar para a terra. O fósforo é 100% reciclável? Que nem os 6 elementos da vida, né? Eu costumo caracterizar pela sigla CHOMPS, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. 6 elementos da vida são 100% recicláveis, ou quase 100%. Já metais não são. O fósforo cai na categoria dos quase 100% recicláveis. O problema não é isso. A biosfera recicla o fósforo com quase 100%, mas o problema é que esse processo do fósforo vindo do mar de volta para a terra, por exemplo, salmão subindo o rio, nadando o rio acima, ele é muito lento. E a gente está num ritmo muito insustentável, a gente está tirando muito mais fósforo da terra do que o fósforo está voltando. Então, isso, obviamente, quando você começa a se dar conta disso, você começa a se dar conta que isso tem um dia para acabar, isso não vai poder ficar assim indefinidamente. E não é que o fósforo vai desaparecer. Sim, o combustível fóssil ele tem possibilidade de ficar obsoleto?
Olha, ele não vai ficar obsoleto, ele vai continuar, tipo assim, uma das coisas que as pessoas têm que entender é que o petróleo nunca vai acabar. A pessoa acha, não, é, pessoas adoram dizer que o petróleo vai acabar, que o carvão vai acabar. Não é isso. O que não vai acabar, ele vai estar sempre ali embaixo da terra. O que vai acontecer é que a energia que você vai precisar para você retirar aquele barril de petróleo em algum ponto, vai ser maior do que a energia que o barril de petróleo vai poder te pagar. Então, o petróleo vai estar lá no fundo. Só que você economicamente não é viável, você é um prejuízo energético você tentar tirar aquele petróleo. Então, o petróleo não vai desaparecer, ele apenas vai ficar muito caro para proporcionar para qualquer combustível útil, né? Vai ser um prejuízo econômico você tirar aquele petróleo. E isso com todos os materiais que vão ficando escassos, eles não acabam, eles ficam simplesmente muito caros energeticamente, você conseguir extrair aquele material. Isso é que vai acontecer. A gente tem que saber, eu acho que uma das prioridades máximas é a tecnologia da reciclagem, porque isso permite esticar muito a quantidade a nossa capacidade industrial. E quando eu falo muito, eu falo uma coisa da ordem de 100 vezes, né? Talvez até mais. Né? Porque você reusa o mesmo material diversas vezes. A pior coisa que pode acontecer é que as pessoas usarem de uma maneira irresponsável e aquele material todo, aqueles metais todos ficarem pulverizados e dispersados pelo planeta. Aí, para você recompor de novo aquele material, vai precisar muito mais energia que quando ele estava de forma concentrada. Né? Então, uma das coisas importantes é aproveita que existem minas, existem grandes concentrações dessas matérias-primas, e uma vez que você tem um produto final, você, em vez de jogar ele fora e deixar ele virar ferrugem e se dispersar, você reaproveita ele da melhor maneira possível, e nesse processo você vai ter material por muito mais tempo. Né? Então, essa eu diria que é uma das grandes missões, né? Reciclagem, eu diria que seria uma coisa clara no futuro da humanidade, né? Se a humanidade quer continuar persistindo por muitos milhões de anos, eu não consigo ver como isso vai poder ser feito sem um processo extremamente rigoroso de reciclagem. Hoje em dia, a reciclagem é feita assim, de forma muito rudimentar pelos ferros velhos, é isso, Osório? Não tem nada assim oficial, ou já tem? Eu acho que o problema da reciclagem hoje em dia não seria tanto esse, já existe, porque, olha só, você pode até pensar o seguinte, quando que a reciclagem é viável, né? Isso também parte do que eu discuto no livro. Quando você gasta uma certa quantidade de energia para você reciclar um determinado produto, e aquele produto te dá mais energia do que você investiu, você tem um processo viável, ou seja, ele te dá retorno. Você gasta X de energia para obter aquele material, aquele metal, ele te dá 2x de energia. Puxa, então é uma coisa positiva. Mas aí chega uma pessoa e fala o seguinte, não, olha, eu posso, em vez de reaproveitar o material, eu posso chegar e minerar, entendeu? Ele de novo, não vou reaproveitar nada. E para cada X de energia na mineração, eu consigo 10x de energia, 10 vezes mais. Então, puxa, como todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter uma visão de curto prazo, você nunca vai usar aquele processo de reciclagem que te dá 2x para cada X que você botou, você vai direto no 10x, que é minerar lá o metal tudo de novo. Só que tem um problema com essa mentalidade, é que, inevitavelmente, aquelas minas vão se esgotar um dia. Curto prazo, né? Exatamente, no longo prazo elas vão se esgotar, e não é tão longo prazo, não. Por exemplo, a concentração de cobre média hoje em dia é 10 vezes menos do que ela já foi há 100 anos atrás, só para te dar um exemplo. Antigamente, as minas de cobre davam 5% da massa, né, do material que você coletava era cobre, hoje em dia é 0,5%. Então, tipo assim, é um processo de depreciação rápido, quer dizer, um processo de exaurir rapidamente. Então, o que vai acontecer? Se a gente não for responsável, o que vai acontecer? Que mais cedo ou mais tarde, as minas não vão dar aquele retorno maravilhoso que elas dão hoje em dia, e a gente vai ser forçado numa situação emergencial a ter que reciclar.
enquanto que a gente poderia ter todo aquele material da mina que a gente quis usar agora, porque a gente teve preguiça de reciclar, aquele material estaria lá, a gente usa ele quando a tua reciclagem, você já não está dando mais, a reciclagem já chegou no limite, tá bom, vai lá e minera mais um pouco, continua reciclando. Aí teve uma pequena perda, minera mais um pouco. Se você tiver essa mentalidade, você consegue ter aquele material por um tempo muito maior. Mas, se tiver uma visão de curto prazo, onde você quer maximizar o lucro de curto prazo, você não vai reciclar um produto que te dá 2x, quando você pode minerar ele ali por 10x. Com Só que certeza. mineração tem os seus dias contados. Né? 10x hoje, mais adiante vai ser 8x, vai ser 4x, vai chegar um ponto que vai ser a mesma coisa do que você reciclar. Aí você já está no ponto que tanto faz minerar ou reciclar, agora você está forçado, agora você já não tem mais aquele luxo de minerar. Então, esse é o ponto onde eu acho que se a humanidade quer pensar no longo prazo, esse é o ponto que a gente tem que tentar evitar. A gente tem que tentar reciclar desde que tenha um retorno positivo, a gente tem que estar sempre como objetivo principal procurar reciclar. Agora, para isso, você tem que ter um acordo, né? Os países têm que todo mundo concordar que eles vão fazer isso. O que adianta eu tentar ter o meu 2x aqui por reciclagem, se o meu país vizinho vai... Não, ele quer me passar, ele vai minerar para ele ganhar na corrida, né? Porque existe uma certa competição. Quando o mundo fica competitivo demais, você não vai querer que teu vizinho, de repente, te domine porque ele consegue produzir mais rápido do que você. Enquanto você está lá sendo responsável reciclando, o teu vizinho está lá simplesmente minerando da maneira tradicional e exaurindo as reservas, né? Então, você precisa de um certo acordo internacional para você poder fazer as coisas dessa maneira, né? Porque senão todo mundo vai querer um benefício de curto prazo, né? E mesmo que isso acabe sendo prejudicial para a humanidade em si, né? Para o todo. Ô, Osório, poderia repetir o título do seu livro? É Energia Líquida? O título do livro chama-se Energia, Herói e o Futuro da Civilização. Show. Tem algum ponto assim que você gostaria de falar assim, sobre esse livro? Claro que ele é todo interessante, mas assim, algum que você goste bastante. Eu gosto, olha, eu gosto de abordar, porque é um tema que rarissimamente entra, né, nas questões eu acho que da área de energia, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, uma delas, né, que eu acho que eu resolvi fazer um capítulo só sobre isso, a questão da moralidade da sustentabilidade, né? A gente está acostumado a pensar que, olha, essas coisas têm que funcionar porque isso é o moralmente certo. E eu digo, não é assim que a coisa funciona. Porque a maneira que a coisa funciona é o seguinte, pela nossa história, através de todos os séculos, etc., a história da humanidade, certas culturas descobriram que certas coisas funcionavam melhores do que outras. Então, o que acontece? Quando você começa a fazer uma coisa que funciona bem, você começa a criar uma moralidade alinhada com aquilo. Então, olha, sabe-se que quem vive dessa maneira, em geral, você consegue ter melhores resultados. Então, justamente a direção as coisas funcionam de uma determinada maneira e funcionam bem, então se desenvolve uma moral para aquilo. Qual que seria a maneira errada? As pessoas insistentemente dizerem que essa coisa é moralmente certa e logo ela deveria funcionar. Mas a natureza não se importa entendeu, entendeu, se a tua moralidade vai funcionar ou não. Entendeu? A direção é sempre o contrário. Né? Quando funciona, desenvolve-se a moral. A natureza não tem responsabilidade nenhuma com aquilo que a gente acha que é o certo ou não. Ainda mais se aquilo que a gente acha que é o certo não foi nem testado ainda. Né? Mas aí, como é que a gente sabe o que é certo e o que não é? Bom, infelizmente, a gente precisa do longo prazo, né? Ou você se baseia em coisas históricas, onde as coisas sempre deram certo se forem feitas daquela maneira, e sociedades, em geral, viviam muito bem, ou você
começa a fazer projeções, de dizer, olha, baseado nas informações que eu tenho, eu acho que isso aqui tem boa chance de dar resultado. Agora, só o tempo que vai poder responder essa pergunta. Então, o grande debate que existe quando as pessoas estão bem informadas mas vem cá, e como é que você sabe o que vai acontecer? E a verdade é que a gente nunca sabe com certeza o que vai acontecer. A gente tem diferentes projeções e, em cima dessas projeções, a gente faz certas apostas e a gente torce para que dê certo. E se não der certo, bom, se não der certo, a gente vai ter que reformular, então, nossa estratégia para uma coisa, então, que a gente sabe que tem dado certo. Então, as coisas costumam funcionar. E tem diversos exemplos históricos onde coisas que eram supostamente moralmente consideradas certas acabaram dando muito errado. Então, eu acho que é muito importante a gente estar alinhado com isso, né? Toda a moralidade ela se mantém quando ela dá resultado. Se ela não dá resultado, a tendência dela é desaparecer, né? Por mais justa que ela seja, ela tem que estar alinhada em dar resultados, ela tem que funcionar, né? Então, essa é uma parte em que as pessoas costumam não olhar. Eu gosto muito de um exemplo clássico que eu gosto de dar, é a Coreia do Sul, por exemplo. O coreano do Sul, ele trabalha muito duro, uma nação industrial, as pessoas trabalham muito, né? Tem uma cultura de trabalhar muito, só que tem um pequeno problema. Você tem uma média de filhos por mulher de 0,72, né, que é muito abaixo do 2,1, que é para você manter uma população estável numa nação desenvolvida. E, para complicar, na cidade de Seul, que é a capital, essa taxa é 0,55. Então, olha, eles podem dizer o que eles quiserem, dizer que tem a melhor moral do mundo, que todo mundo é muito justo, que todo mundo trabalha muito duro, que todo mundo é muito responsável, mas se você não consegue manter a tua população, ela vai tender a desaparecer. Você não tem. A natureza não está nem aí pelos valores morais, entendeu? Que a população diz que ela tem ou não. Se ela não é capaz de manter a população num nível sustentável, ela vai tender ao desaparecimento. Então, essas condições, mais uma vez, a moralidade tem que estar sempre alinhada, entendeu? Com a visão de longo prazo, se funciona e se não funciona. Então, esse eu acho que é um tópico, né, que, em geral, costuma ser pouco abordado, mas é fundamental, né, porque a gente tem que... só com uma moralidade alinhada é que a gente pode fazer um plano de longo prazo. Não adianta a gente fazer planos das coisas que a gente acha mais justas, mas que não funcionam. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter isso em vista. E a taxa de natalidade no mundo inteiro está crescendo, está diminuindo, né, Osório? Está diminuindo, porque é muito caro energeticamente proporcionar esse estilo de vida moderno, né, que a gente tem para o mundo inteiro. Não tem como isso se satisfazer. Um dos mitos que eu sempre gosto de abordar é que, né, tem aquela tendência, né, que você vai ouvir sempre de uma maneira disfarçada ou não, e dizer, porque as pessoas estão tendo muito bebê, que as pessoas não param de produzir. E eu acho isso uma falácia muito grande, porque, em geral, esse tipo de discurso vem de nações desenvolvidas. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, que o americano médio, comparado com o nigeriano médio, né? O americano médio consome 160 vezes mais recursos que o nigeriano. Então, mesmo que você leve em conta que o nigeriano está tendo muito filho e que a população está crescendo, olha, o problema não é o nigeriano tendo muito filho, o problema é que o nosso padrão de consumo das nações desenvolvidas é um padrão que consome uma quantidade absurda de recursos. Tem muito mais impacto a gente simplificar a maneira que a gente vive e você administrar melhor os recursos do que tentar pedir para nações da África terem menos filhos. Essa é uma estratégia que simplesmente não funciona, né? E as pessoas, mas rarissimamente você vê a discussão por esse lado, é como se o culpado fosse sempre aqueles que estão tendo muitos filhos. Eles é que estão indo na contramão da humanidade. Eu digo que não, olha, você tem a moralidade suficiente para você chegar a fazer esse argumento, você tem que chegar e dizer que você está sendo muito austero com seus recursos. Aí você pode ter moral de dizer, olha, faz a parte de vocês também, controla a tua natalidade. Mas até então, né, a coisa é desproporcional, né? Não dá nem para comparar
o impacto das pessoas em certos países africanos terem mais filhos, do que com os padrões de consumo no primeiro mundo, né? Mais uma vez, um padrão de consumo completamente insustentável. Mais cedo ou mais tarde, se a gente não, de uma maneira responsável, simplificar o nosso consumo, a própria natureza vai forçar a gente a simplificar, não tem uma outra saída. E a natureza costuma ser muito mais impiedosa no sentido de causar uma ruptura, um colapso repentino do que uma transição suave. A gente administrando consegue fazer uma transição suave. A gente tentar manter até não poder mais, a natureza vai fazer a coisa ser bem mais radical. Sim. Ô, Osório, tem um tópico aqui que é energia verde e custos ocultos. Fale um pouquinho sobre isso. Bom, energia verde. Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: se você tentar analisar o retorno por energia investida, ou seja, você gasta tanto de energia, qual é a energia que te dá o maior retorno? Provavelmente é o carvão é o que te dá mais retorno, né, pela energia investida. Ou seja, você gasta X de energia, você tem, dependendo do tipo de carvão da reserva, 70, 80 vezes aquilo que você investiu. É uma energia suja, mas ela te dá, entendeu, um lucro energético. Uma possibilidade grande, né? O petróleo, curiosamente, é inferior ao carvão. O petróleo antigamente era 100 para 1, mas isso só no início da Revolução Industrial. Rapidamente, hoje em dia, dizem que é por volta de 10 para 1. Então, para cada X de energia que você investe, você tem 10X. E o petróleo da Venezuela, 4X só, um petróleo grosso, né? Um petróleo né, você precisa investir mais energia, difícil de você processar ele, e assim por diante. E aí depois tem as energias mais supostamente limpas, que seria energia solar, energia eólica, mas elas ainda são mais baixas do que dos combustíveis sólidos. Elas já não estão tão mais baixas assim, não, mas elas são mais baixas. E depois, um vilão que eu acho que não é nem tanto vilão assim, que o Brasil tem muito, é a cana-de-açúcar. O pessoal pensa, mas espera aí, se eu queimar a cana-de-açúcar, eu não estou jogando CO2 na atmosfera? Eu digo, não, você não está. Por quê? Porque a cana é um ciclo fechado. Como é que vai crescer a próxima cana? Ela vai precisar tirar o CO2 da atmosfera para crescer. Então, ao queimar a cana, você não está aumentando, entendeu, o efeito estufa, aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera. Toda a cana que você queima acaba sendo reabsorvida pela próxima cana. Então, a cana é um combustível fóssil, mas um combustível fóssil que a gente pode usar indefinidamente, desde que a gente faça de uma maneira sustentável, desde que a gente não faça a terra, né, não desgaste a terra, desde que a gente consiga fazer de uma maneira responsável, você pode ficar milhões de anos plantando cana e usando como combustível. Então, isso é uma coisa... Oi. Essa informação está disponível para todo mundo, porque isso para mim é novidade, mas se essa informação, né, que você está dizendo que é uma boa alternativa, uma alternativa, né, que não gera prejuízos a longo prazo, então talvez seja uma boa solução. Mas então, por que não se faz isso? Não, olha só, a cana-de-açúcar não é tão maravilhosa assim, ela te dá um lucro energético, mas não é um lucro energético comparado com carvão ou com petróleo. Tá. Mas ela é ainda assim um lucro energético relativamente bom, ela te dá uma margem, principalmente se você considerar que faz total sentido de que por que não você desenvolver todo um aparato industrial, ou pelo menos em relação ao transporte, por que você não faz isso em torno de onde a planta da cana cresce? Faz total sentido, porque toda vez que você transporta, você tem uma perda. Então, faz total sentido você ter todo um polo industrial em volta de onde tem a cana, né? Pelo menos na relação do transporte, pelo menos em relação a transportar coisa, a cana é uma coisa formidável em termos de energia. Hoje em dia, sabe onde são as maiores produções de cana?
Existe vários latifúndios com produção de cana, mas qual que seria a pergunta? Desculpe, eu não entendi. Aonde que seriam essas áreas de produção para poder utilizar mais a cana enquanto recurso? Eu acho que existe em Minas, tem na Bahia, eu não pesquisei direito, mas tem vários. Não, com curiosidade. Não, vários lugares no Brasil você pode. Pois no Brasil era muito aqui no Rio, né? No Rio, no Nordeste também. Nordeste, né? Não, Nordeste. tem cana lá no Nordeste, né? Mas a cana, tipo assim, o Brasil tem total condição. Imagina esse cenário, né? O caminhão a diesel, se você levar em conta toda a parte do custo do motor e tudo mais, o diesel, na realidade, ele é 20% mais eficiente na média que a gasolina. Se levar em conta todos os custos indiretos, o motor a diesel é mais caro, etc, etc. Mas mesmo assim, se você acabasse com o diesel, você pode elevar aí o custo do combustível em 20% para todo caminhão. Né? Vai ter que pagar 20% mais caro se não existir diesel. Tá? Mas, bem ou mal, dá para tocar a coisa, dá para funcionar a base da gasolina, mesmo que diesel não existisse, apenas vai encarecer um pouco. Né? Agora, pensa bem, quando a gente pensa que a gente tem a cana-de-açúcar, a gente nunca vai passar desespero por falta de combustível. A gente pode ter uma pequena crise de combustível, mas faltar combustível não vai, porque você vai ter sempre a cana ali para tocar qualquer motor a explosão. Então, qualquer caminhão vai poder usar cana, o álcool feito pela cana, entendeu? Qualquer carro, qualquer ônibus, etc, etc. Então, peraí, você já tem uma solução clara para nunca passar desespero, pelo menos. Vai ser confortável? Não vai ser confortável, porque nada consegue igualar o conforto do diesel, que é proporcionado o transporte feito a diesel. Mas você nunca vai passar necessidade, você sempre vai ter combustível. Por que o conforto do diesel é maior? Eu desconheço não, o diesel, porque o diesel ele tem, como a taxa de compressão dele é maior, imagina que o efeito de uma mola, né? Entendeu? A gasolina é aquela mola que antes de você comprimir ela toda, ela já voltou. Né? O diesel é aquela mola que você consegue comprimir ela mais ainda a fundo e depois você solta, ela vem com mais força. Então, o que o diesel consegue fazer ele consegue não ter essa ignição precoce que a gasolina tem. Você consegue comprimir ele mais e deixar a ignição na última hora. Né? E isso traz uma eficiência energética. Né? Então, isso é que o diesel, na realidade, é tudo hidrocarboneto, né? São todas combinações de carbono e hidrogênio, cadeias de carbono e hidrogênio. O que é gasolina? Gasolina são cadeias menores de carbono e hidrogênio. O que é o diesel? São cadeias maiores de carbono e hidrogênio. O que é querosene? Também são cadeias maiores. Então, na realidade, inclusive, nem tem como você dizer quantos carbonos tem ali naquela cadeia. É uma média aquilo ali, aquilo é uma distribuição. Quando você tira um produto chamado diesel, na realidade, olha, tem cadeias ali com 20 carbonos, tem cadeias com 19, com 18, com 17, com 21, com 22, 23. Tem uma distribuição ali. Você não tem como. Seria caríssimo você ter cada pedacinho ali do mesmo tamanho. Então, na realidade, aquilo que a gente chama de diesel é simplesmente, olha, você capturou ali uma certa quantidade de hidrocarbonetos e essas têm cadeias mais longas, e a gasolina tem cadeias menores, e isso cria diferentes tipos de, vamos dizer assim, diferentes tipos de aplicações, né? Infelizmente, a natureza não dá a forma, a cadeia que você gostaria, ela te dá um grupo de diferentes tamanhos. Então, você filtra a refinaria, olha, vamos separar essas menores, vão ser gasolina. Essas maiores aqui vamos usar para combustível de avião, como querosene. Essas outras aqui vão usar como diesel. E assim que é o processo, né? Cada uma tem sua aplicação diferente. Mas a cadeia mais longa, né, tende a ser mais eficiente que a mais curta. Né? Você consegue ter uma taxa de compressão maior, ela não explode, vamos dizer assim, repentinamente. Você consegue submeter ela, entendeu, a maiores extremos antes de finalmente ela soltar energia. E esse é um tipo de retorno, né? Em geral, a própria energia nuclear é assim. Quanto mais você consegue deixar que a energia seja soltada na situação mais extrema,
maior é o benefício. Quanto mais energia soltada com facilidade, entendeu? Menor é o benefício, uma menor eficiência energética, né? Então, você pode ver as coisas um pouco dessa maneira, né? Tudo aquilo que a energia solta com facilidade, tudo bem, mas ela não vai te dar uma eficiência energética tão grande. Tudo aquilo que é de difícil acesso, como no caso da energia nuclear, mas quando solta com uma força total, ele vai te dar um retorno maior, né? Então, mais ou menos assim que funciona, né? As pessoas gostam muito de elaborar, as pessoas gostam muito de elaborar essa questão de que o Tesla sabia de um segredo da energia, onde ele podia tirar a energia do ar, etc. Aí, uma maneira muito simples de você analisar esse tipo de promessa exagerada é o seguinte: mas vem cá, se tivesse uma maneira muito simples de tirar a energia do ar, isso deixa a gente extremamente exposto, então, porque, de repente, teria certos acidentes naturais ali, onde teria entendeu, uma quantidade de energia enorme que ia soltar de repente. Imagina o problema que isso traria. Justamente a gente está protegido, né, dessas quantidades muito grandes de energia concentradas, justamente porque elas são de difícil acesso. Você precisa vencer uma barreira enorme para você conseguir. Esse é o caso da energia nuclear. Se a energia nuclear fosse de tão fácil acesso assim, estaria um monte de energia sendo solta aí no meio ambiente. Justamente o fato de que ela é de difícil acesso é que permite que você tenha que vencer muitas barreiras para você conseguir chegar e fazer finalmente com que aquela energia possa sair daquela reação, né? Pode ser utilizada, né? Então, em geral, tem sempre essa troca, né? Tudo que é muito fácil, energeticamente, tende a ser mais ineficiente. Tudo aquilo que você tem que vencer muitas barreiras e que te oferece proteção, quando solta, você acaba soltando com mais intensidade. Você pode ver as coisas por esse jeito. Não existe essa ideia da promessa do Tesla, de uma mágica de energia ali, é completamente sem fundamento, né? Na realidade, energia está em todo lugar. O que toca o mundo não é energia, é a diferença de concentrações de energia, né? Você tem uma energia mais concentrada num determinado lugar e no outro lugar ela está menos concentrada. E a energia flui do lugar de maior concentração para o de menor concentração. E nesse processo você tem um fluxo, e com esse fluxo você toca uma máquina. Basicamente é assim que funciona a energia, baseado toda a aplicabilidade prática da energia vem da diferença de potencial entre um meio e o outro meio. Um lugar tem energia muito concentrada e outro lugar energia pouco concentrada. Se você diz que a gasolina, sei lá, ela se queima a 800 graus centígrados, não sei qual que é o número exato, e ela só pode gerar um trabalho mecânico se o ambiente estiver frio, porque se o ambiente tivesse 800 graus centígrados, a gasolina não ia te gerar nada. Não existe diferença de temperatura. Agora, quando você tem uma diferença, olha, onde ela estourou a 800 graus e do lado de fora de onde ela estourou está a temperatura ambiente, então você tem a expansão do lugar mais concentrado para o menos concentrado. Aí você gera um trabalho mecânico. Faz todo sentido, né, Ju? Osório, você fala no final sobre projetando o futuro dentro dos limites, sobre a questão da robótica, né? E aí queria saber de você, assim, como você pensa, você vê, né, o futuro em termos de energéticos? Olha só, o futuro em termos de energéticos, ele tem que começar primeiro com a parte mais fundamental. Antes de a gente começar a falar de robô e de falar de AI, a pergunta que eu sempre me faço é: vamos falar de comida. Entendeu? Como é que esse mundo maravilhoso, super tecnológico, como é que ele vai funcionar, entendeu? Se você não tem comida. Em geral, que as pessoas falam: puxa, mas espera aí, você está falando de alimento? Pô, a energia da moda agora é o AI, entendeu? O investimento da moda é o AI. Mas quem fala isso é porque está muito bem alimentado, porque nunca teve que passar necessidade. Porque a partir do momento que você está passando fome, entendeu? Você vai colocar o AI em última prioridade ali. Primeiro você vai se alimentar para sobreviver. Dado que você tem as suas satisfações básicas sendo realizadas, sendo feitas, sendo atendidas, aí você passa para o outro nível, que é como é que eu posso proporcionar mais conforto.
Aí começa a entrar a parte da robótica, do AI, etc. Mas para mim não faz sentido você ir pelo caminho da robótica e do AI, sendo que o alimento está mais caro, entendeu? Que você já não consegue a eletricidade para você se aquecer numa noite fria de inverno, ela está muito mais cara. Então, peraí, será que realmente é tanta vantagem assim nesse mundo do AI, se o preço que eu tenho que pagar é um custo muito maior para eu aquecer minha casa e um custo muito maior para o alimento que eu preciso para sobreviver? Então, essas são perguntas muito importantes que a gente tem que saber fazer. Porque senão, ao invés de trazer um maior conforto, você vai na realidade, trazer um desconforto muito grande para a grande maioria. Não faz sentido você abrir mão de alimento, entendeu? Simplesmente porque você quer fazer um processamento mais rápido. Não faz sentido. Primeiro você atende às necessidades básicas de todo mundo, entendeu? E depois, se sobrar energia em cima disso, aí você vai, entendeu? Tentar processar as coisas de uma maneira mais eficiente, ter um robô para poder te ajudar, né? E assim por diante. Né? E é vários assuntos, né, Cláudia, para conversar com ele. Realmente um gênio. Sabe de muita coisa e ele relaciona os assuntos, né? Osório, deixe uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Uma mensagem que você acha assim, bem. Tudo que você falou é muito relevante, é muito incrível. Uma mensagem assim, de coração para coração. Então, deixa eu ver, eu fiz algumas anotações aqui. Tá. Tem um fechamento aqui que eu resolvi. Eu vou tentar ler aqui, porque é muito difícil eu lembrar de tudo. Então, vamos lá. Deixa eu ler basicamente um parágrafo, né? Então, o fechamento. O mundo não revolve só em torno de energia. Junto com energia, temos matéria-prima, por exemplo, todos os metais necessários para a extração de energia, seja ela renovável ou não. Enquanto podemos dizer que os 6 elementos essenciais para a vida biológica, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, são quase 100% recicláveis pela biosfera, a maioria dos metais não são, o que nos leva a uma estrutura econômica de retornos decrescentes. Ou seja, dado que eventualmente atingiremos um limite em tecnologia de obter e processar esses materiais, a gente vai precisar de cada vez mais energia para produzir a mesma quantidade, o que torna essencial a tecnologia da reciclagem, que, ao contrário dos 6 elementos da vida, tem índice de reciclagem muito mais baixo, né? Esses metais, né? Sendo assim, é fundamental o desenvolvimento da reciclagem, né, e aumentar o máximo possível esses índices de reciclagem como uma forma de estender por muito mais tempo os nossos recursos industriais, que vai permitir a gente ser muito mais resiliente, capaz de sobreviver a catástrofes naturais, até mesmo do nível da astronomia, como colisão de asteroides enormes, raios gama, etc., etc. Sem esses materiais industriais, nossas chances em cenários extremos vão ser muito mais limitadas. Podemos dizer, então, que o nosso futuro nos próximos milhões de anos, né, assumindo que a gente tem a sorte de durar esse tempo todo, será, com certeza, um aprimoramento da ciência da reciclagem. Em outras palavras, a mensagem do livro, ao mostrar os limites do que é e não é possível, não é que a civilização esteja condenada, muito pelo contrário, é que a prosperidade e longevidade da humanidade depende de como entender os processos físicos que precisam deixar excedente, saber usar materiais com cuidado e manter reservas para os momentos difíceis. Quando medimos energia líquida, custos de conversão, recursos por pessoa e capacidade de reparo, conseguimos trocar slogans por escolhas reais. O futuro pode continuar oferecendo uma vida boa e longa para a humanidade, mas ele será construído com menos desperdício, mais durabilidade e mais atenção ao sistema completo. Então, essa é a mensagem. Maravilha! Que lindo, maravilha! Uma aula maravilhosa. Tem vários assuntos assim, super interessantes. Exatamente. Já abre espaço para vários outros podcasts. Um que eu volto para fazer com Osório sobre geopolítica.
Com né? O assunto certeza. também é bastante interessante, altamente ligado a tudo isso que eu falei, né? As coisas são todas interconectadas, né? Olha, até Copa do Mundo, não vou entrar muito no negócio, até Copa do Mundo é um efeito geopolítico muito grande. Isso que está acontecendo, esses escândalos da FIFA ali, isso representa aquelas elites ali que têm um poder absoluto, que o escândalo está descarado, mas ninguém faz nada, porque ninguém vai fazer nada. A coisa é assim, eu faço porque ninguém vai me parar. Entendeu? Então, tipo assim, no Copa do Mundo não é questão, não é futebol ali, não. É muito mais do que isso. É aquele controle absurdo de você quebrar as regras quando você quiser, que não vai ter consequência nenhuma. Né? Quando você começa a olhar Copa do Mundo e FIFA nesse sentido, você começa a ver que a coisa é muito mais ampla só do que Copa do Mundo. Aquilo ali é simplesmente um reflexo, né, da geopolítica, onde todo mundo está filmando ali, tem milhares de câmeras no estádio, está sendo tudo filmado, e a gente vê injustiça na nossa cara, com tudo comprovado ali. A evidência está clara, a gente não está sabendo pela televisão, a gente está sabendo pelos milhares de câmeras de ângulos diferentes, o que está acontecendo em cada uma daquelas cenas ali. E isso não dá para esconder. Então, a riqueza, para mim, da Copa do Mundo é essa incapacidade, hoje em dia, com tanta tecnologia, de tentar esconder as coisas. As coisas ficaram mais aparentes. Né? E por isso que esse escândalo apareceu. Antigamente, você podia fingir, né, que, não, o juiz roubou, ele se enganou, aconteceu. Hoje em dia não dá mais. Olha, está tudo documentado ali. Como é que você vai ignorar esse tipo de informação? Né? Exatamente. Osório, como adquirir o seu livro? Fale aí, e o João irá deixar aí o link aí embaixo. Olha, a versão atual está um link. Eventualmente eu vou fazer uma nova edição onde eu vou botar ele no Amazon, mas essa versão está disponível, né, pelo link aí onde o João, né, qualquer um pode acessar, né, tem o áudio do livro em 4 partes, né, eu procurei fazer cada parte mais ou menos de meia hora, né, e ela corresponde quase 100% do que da parte escrita, né? Não é exatamente o mesmo, mas é quase o mesmo, né? E a próxima versão, né, quando eu conseguir implementar as certas modificações aqui, eu vou tentar ver se eu boto ele no Amazon, né, para quem quiser, né, comprar. Então, gente, o link vai estar aí, é só clicar no link e se deliciar em tantos assuntos maravilhosos que por trás desses assuntos teve alguém que foi pesquisar para nos trazer tanta riqueza, né, Cláudia? Eu queria fazer um agradecimento a 2 pessoas, né? Uma, meu sogro, que na realidade eu influenciei meu sogro começou a ter iniciativa de começar a escrever sobre esse assunto, muito antes de eu escrever. Qual o nome Então, dele? ele tomou a iniciativa, ele me inspirou, né? O meu sogro Hernan, ele me inspirou a um dia escrever esse livro daqui, né? E porque ele já estava na dianteira e chegou a escrever 80 páginas de um livro que ele acabou parando, né? Questões de saúde. E eu falei, não, puxa, tem que dar continuidade. A outra foi o Oséias, um amigo da própria Cláudia, onde ele insistiu por A mais B que eu deveria ter de escrever um livro sobre esse assunto. Então, finalmente eu juntei, depois de muitas discussões com meu amigo, não sou só eu, não, meu amigo Thomas Butler, que participou de grandes discussões comigo, né? E finalmente eu falei, não, está na hora de a gente botar isso por escrito, tentar botar isso em prática e fazer uma coleção de ideias organizadas, em vez de ficar só esses assuntos meio que isolados ali, né? Então, e parabéns e muito obrigada por tanto, viu? Obrigado por me convidar aí no programa. Espero que seja de alguma utilidade. Espero que depois desse programa vocês estejam fazendo muitas perguntas vocês mesmas, né, por estarem curiosas de saber, né, como é que isso se aplica à nossa realidade, né? Eu acho que o objetivo do livro é estimular essa curiosidade, fazer as pessoas se fazerem mais perguntas sobre esses assuntos. Exatamente. E um brinde, Osório é genial. Osório, eu sempre me surpreendo com você. Obrigado. Um brinde, muito obrigada. Há 500 prazer, hein? anos que eu conheço o Osório, ele sempre me surpreende.
Um Olha brinde só. a Osório. Obrigado, Bom dia, obrigado, Osório. Cláudio. Obrigado, Muito Vicente. obrigada.